Dá para ouvir? Som. Dá para ouvir? Está projetando? Bem, antes de começar a mensagem, né, eu queria dizer uma palavrinha sobre a Assembleia Geral, né. Nos últimos 4 anos, né, eu tive a honra de servir como presbítero aqui nessa igreja, né, e que foi colocado no meu coração, não diretamente através de Deus, mas da minha família, de pessoas sábias, né, que próximo ano não era para eu continuar como presbítero, né. Então, já estou adiantando que não serei candidato para presbítero, né, e gostaria de agradecer à igreja, né, esses 4 anos, 2 anos com o pastor Edu, 2 anos com o pastor Luiz, né, a honra de poder servir, né. A gente tem que ouvir as pessoas sábias, né? Toda vez o seu Mário Koga fica falando, doutor, pisa no freio, né? Não vai se estressar, né? Então, a gente tem que entender que a sabedoria vem através das pessoas também, né? E também dentro da nossa família, né? A gente entendeu que essa seria a direção de Deus, né? E como na última mensagem que eu trouxe aqui, né? De ter margens, né? Esse é um jeito de ter margens, né? Margens na minha vida, para poder realmente entender qual é a direção de Deus nesse momento, né? Então, eu fico muito agradecido à igreja, né? E desde já, eu tomo a liberdade de abençoar os que serão eleitos para que tenham um ano muito próspero, né? Nessa nossa igreja, na nossa liderança, né? Então, eu estou aqui para acatar o direcionamento de Deus, a equipe pastoral, de toda a diretoria, né, do conselho diretivo, né, e ajudar no que for preciso, né. Como o pastor fala, né, não estou me aposentando de ser presbítero, né, mas eu entendo que esse tempo atual já passou. Pode vir novos tempos, mas aí Deus vai indicar, né. Bem, nesse quebra-gelo aqui, né, agora vamos... A Beth gosta de fazer um quebra-gelo, né? Nas nossas reuniões de acompanhamento pastoral, né? Então, o que Deus me deu como missão entregar aqui é esse tema, riquezas, tá? O versículo base é esse, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6:19-21. E Jesus fala, eu vim para que tenham vida em abundância. Eu quero orar nesse momento. Senhor Deus Pai, te louvo e agradeço a oportunidade de estar aqui, trazendo esta mensagem que o Senhor me deu. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de operar aqui, através da minha pessoa, mas também operar entre os irmãos, que só o Senhor pode trabalhar no coração das pessoas, Senhor Deus. Coração duro, coração amargurado, que está ávido para receber teu amor, tua graça e tua misericórdia, Senhor Deus. Repreendo qualquer ataque do inimigo, Senhor Deus. Que essa mensagem possa ir nos teus corações, Senhor Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Desde já tomo a liberdade a parte que deu certo, acreditar a Deus, a que deu errado eu assumo, tá? Então, aí está dentro da minha limitação humana, tá? Esse tema foi me dado já logo depois da última mensagem, então já tem um tempinho, né? E já estava preparando, meditando há algum tempo, né? E só ontem que eu soube que
que vai ter a formatura do Crown, né? Então, né, os líderes do Crown, Itano, Christian, Paulo, Edna, né? Eu me apropriei de algumas coisas aí, né? Bem, deve ser vontade de Deus, porque eu não sabia de nada, né? Soube ontem. Bem, eu gostaria de dizer que o PIB, né, Produto Interno Bruto, né, estimativa do Banco Mundial, é que de todo o mundo seja 87 trilhões de dólares. Isso é muito dinheiro? É muito dinheiro, né? Sendo que os americanos têm 21 bilhões, a China 14, o Japão 5, a Alemanha 3,9, a Índia 2,9, Reino Unido 2,8, França 2,7, Itália 2 trilhões e o Brasil 1,9 trilhões. Nós estamos, né, nessa média nos últimos anos, né? Por isso que a gente precisa crescer, né? E se a gente for ver as empresas mais valiosas do mundo, a Amazon tem 800 bilhões, perto a Microsoft também, o Google, um pouco mais de 700 bilhões, a Apple, 720 bilhões, essa é a empresa de investimento do Warren Buffett, 482 bilhões, Facebook, 400 bilhões. A pergunta é, dessas empresas maiores, o que elas têm de produto palpável? A gente está vendo alguma empresa petrolífera, alguma empresa mineradora, alguma empresa de produção de bens, de carros? Nenhuma. Onde está o produto? É tudo virtual, né? Então, assim, imagine, né? A pergunta que eu faço é, quem é o dono e criador de tudo? Se o que a gente humano consegue medir 8 trilhões de dólares, o que tem nas profundezas da Terra que não foi explorado? As riquezas, os ouros, petróleo. E mais ainda, né? O que né, a Amazon vende? Ela vende produtos dos outros, né? Então, assim, hoje em dia, o que tem mais valor é a criatividade. E quem é o criador de tudo, né? Quem é o dono de tudo, quem é o criador de tudo, né? Então, a próxima pergunta é o seguinte, qual o valor da Igreja de Cristo? Né? Então, assim, na nossa tentativa de medir, né, a riqueza, qual é a riqueza da Igreja de Cristo? O que nós temos de disposição? Né? A igreja de quem que é? Do dono e do criador de tudo, né? Só que existem algumas coisas, né? Quando eu comecei nesses últimos anos, né, principalmente com essa época de presbítero, né, participar das assembleias, das atividades da nossa denominação. Então a gente tem uma ideia maior do todo. Antes, quando eu vinha aqui, eu pensava, coloco meu dízimo aqui e tal, sou profissional, bem remunerado, então, né, a igreja do Bosque é rica. É certo, é rica, né? Mas a gente a gente pensa que só fica aqui, né? Só que a gente está num contexto de uma denominação, a Igreja Holiness do Brasil, né? E nessa última assembleia que ocorreu em setembro, né, tem várias propostas, né? E tem algumas propostas de cunho financeiro. Tem a proposta da diretoria da convenção, né, de um aumento de 2% no envio, né, de todas as igrejas para a aposentadoria dos ministros. Ministros são os pastores, né? A nossa, né, de assistência previdenciária e ministério feminino, né, que incluía uma redistribuição da remuneração, cunho financeiro também, tá? E da Vila Sônia, especialmente, a proposta mudava toda a estrutura administrativa e também propunha gastos e cortes, um downsizing, né, que falam, né, ou seja, uma redução de custos da ordem de 10% a 30%. Isso foi proposto por um irmão nosso, economista, né? Bem, a gente já comentou qual é o resultado de tudo isso, né? Então, assim, existe uma preocupação, né, de toda a denominação. Vamos lá. Igreja Holiness do Brasil. Quem somos? 5.451 pessoas.
Dizimistas, 1.664 pessoas. Tá? Qual que é a estrutura? A estrutura de tudo que é levantado aqui, né, de dízimos e ofertas, né, que a gente coloca no gasofilácio, né, que esse é o nome da sacolinha, né, 42% vai para DC, então não fica aqui, né? Isso, quando eu não tinha uma atividade assim na liderança, eu não tinha essa ideia. Aí só os tesoureiros sabiam, mas isso acho que é importante frisar, que a igreja local trabalha com 58% só do que é arrecadado. Então não é assim, poxa, né, eu coloco meu dízimo lá, então beleza, né? Então a igreja do Bosque tem recurso. Não é bem assim. Por quê? Porque desses 42%, né, quer dizer, desses não, assim, 23% é para sustento pastoral, né? Então, o pastor do Bosque é rico porque a igreja é rica, né? Não é bem assim, né? Porque precisa ir num todo, né, num bolo geral, e para poder todos os pastores terem a mesma remuneração, né? 10% de administração da própria DC, tá? Depois a gente vai comentar isso. 5% de assistência à saúde, né? É um grande desafio, né? Está sendo mudado o modelo de passar de ser um pagamento direto da denominação para quem prestou o serviço, mas sim através de um convênio médico, né? 2% para a Previdência, esse é o novo, né? 2%, diga-se de passagem, a gente votou contra, hein? Mas, por quê? Porque a gente entendeu que não tinha sido discutido isso na nossa Assembleia, né? E 2% aqui, as igrejas da primeira região é São Paulo, Grande São Paulo, e segunda região, interior de São Paulo. Estou certo, né, pastor? Isso. Tá? A terceira região, Paraná e Sul, e a quarta, né? Quarta região é do Mato Grosso para cima, né? Tá? Então, essa da primeira e segunda região, São Paulo, tem os acampamentos, né? 1% vai para o Shalom e 1% vai para Panorama. Tá? Então, a Igreja Holiness do Brasil, né? Olha só o número. Lembra como a gente falou? 5.451 pessoas. Tá? Distribuído em 37 igrejas no Brasil. 23% são suficientes para cobrir o sustento pastoral, no mínimo, em 25 igrejas. Então, 25 igrejas são autossustentáveis. 12 igrejas não são autossustentáveis. Então, elas não recolhem nem o suficiente para pagar o pastor que tem lá. Tá? Então, o critério da DC é o levantamento mensal de R$10 mil. Tá? Então, se for a rigor mesmo, fazer a continha mesmo, seria 13. Então, para só pagar o pastor seria R$10 mil por mês de levantamento, e 12 igrejas não vão. Então, como é que esses pastores recebem? E recebem, né? Fielmente, né? Dessas 12 igrejas recebem. Por quê? Porque as que são superavitárias enviam. Então, nós, Bosque, nós somos superavitários, graças a Deus, né? Então, a gente, dentro desses 23% da igreja que a gente envia, uma parte paga os nossos pastores, né? Mas uma outra parte vai para as igrejas que não sustentáveis. Isso é uma missão nossa. Se a gente é forte, a gente tem prosperidade, a gente tem que apoiar quem não tem. Isso é uma missão como igreja. Tá? Então, quais são os recursos do reino de Deus, assim, a gente pensando micro aqui nosso, né? Sustento da igreja local, né? Que é despesa, água, luz, telefonia, internet, equipamento, funcionários, material de limpeza, escritório, né? E outras despesas que eu nem consegui pensar nisso, né? Sustento pastoral, propriamente dito, as despesas ministeriais, escola bíblica, culto infantil, Kings Kids, retiro, né? Isso tudo é reino de Deus, que tem que ter recurso, né? Evangelismo e missões, né? Isso aqui estou falando das despesas nossas, igreja local, no caso nosso Bosque. E no sustento denominacional, né? Apoio às igrejas menos favorecidas, sustento pastoral dos pastores, assistência à saúde dos ministros, que são os pastores, as missões, missão Peru,
China, Japão, Índia, né? Eventos evangelísticos como a Dore, que vai ser agora no Carnaval, parênteses, né? A Dore é ótimo, por favor, é um apoio aos jovens, mão na massa, né? Os jovens põem mão na massa, mas eles precisam de apoio dos adultos. Então, os adultos têm que ter uma participação fundamental na infraestrutura, no apoio à saúde, estar junto no evangelismo, né? E isso tem um custo. Tá? Então, Adore Carnaval, o pastor já postou no grupo Bosque, fecha parênteses. Né? Voltando, eventos evangelísticos, tá? Acampamentos, né? Custeio das visitas da DC. Nossa, os membros da DC, eles viajam o Brasil inteiro, Japão, toda vez eles têm que fazer as visitas, conhecer as igrejas, ouvir as igrejas, tudo isso tem um custo, né? E tem que ser arcado por nós como denominação, tá? Retiro de ministro, que chama Bokushukai, né? Anual, então os pastores têm que se encontrar, conversar na minha igreja assim, na igreja assado, trazem palestrantes, né? Tem um custo isso, e tem que ser arcado por nós, Igreja Holiness do Brasil, tá? Recursos para o reino de Deus, recursos extraordinários, né? Nós tivemos aqui a campanha Bosque para o Sertão, a Juvep, né? Que vamos ter agora, encoraja a gente a comer uns docinhos aí. E a campanha de construção do ginásio Shalom, né? Estou lembrando, está de pé ainda, né? Aliás, Paulo, por favor, pode atualizar a data ali, que botar um ano, porque aí já venceu ainda, a gente só dos R$500 mil para a construção desse ginásio, a gente levantou mil quanto? 1.160. Você vê que tem um caminho a ser andado aí, né? Então, assim, o Shalom, né, onde muitas pessoas se converteram, bênção, né, Jesus entrou na vida, né? Tá? Então, nesses recursos de reino de Deus, né? Antes disso, né? Então, vocês entenderam, né? Alguém estava tirando os tesoureiros aqui, a gente tinha a ideia de como que era essa dimensão do que a gente coloca no gasofilácio? Trouxe informações novas aí para vocês? Trouxe? Né? Então, é assim o funcionamento. Quando eu entrei aqui, eu não entendia muitas vezes, só para, entendi que é assim, assado, né? Funciona desse jeito, né? Então, a gente começa a ter a ideia do todo, né? E da responsabilidade nossa, né? Perante não só a Igreja do Bosque, mas a Igreja Holiness do Brasil, tá? Então, assim, vocês concordam, né? Que é insuficiente? Senão não teria as propostas, né? Porque a igreja está entendendo que é insuficiente, né? Então, como aumentar os recursos do reino de Deus? Bom, lembra, quem que é o dono e criador de tudo? Né? E de quem que é a igreja? Inclusive esta, né? Jesus Cristo, né? Vamos lá, vamos andando com o raciocínio, né? Então, como que a gente aumenta os recursos para o reino de Deus? Aumento das ofertas, né? Como? Aumento do número de membros, né? Com prosperidade, fidelidade e generosidade dos membros. Aí eu fiz uma conta meio matemática, não tem jeito, né? Tá? Aumento do número de membros, né? Com evangelismo, missões e plantio de novas igrejas, né? Assim, já vou adiantar porque isso é uma parte pessoal minha, né? O que Deus me deu entendimento é que a Igreja do Bosque não vai crescer. Vai ser isso aqui. É isso aqui. Meio chocante isso? Não. Por quê? Porque a nossa missão aqui talvez não seja crescer e inchar aqui a nossa igreja, encher esses bancos, mas plantar novas igrejas, como foi Vila Sônia, Americanópolis e São Bernardo do Campo. Né? Isso talvez esteja na hora da gente pensar isso. Né? Mas isso cabe à liderança, equipe pastoral, conselho diretivo, né? Mas o meu coração é que a gente tem que crescer sim, mas crescer no plantio de novas igrejas, tá? E nós temos espaço para crescer. Aqui, no levantamento já de 20 anos atrás, do Consulado do Brasil, nós temos uma colônia aqui no Brasil de 1.200.000 pessoas. Digamos assim, que nossa missão Holiness do Brasil seja atingir a colônia japonesa brasileira.
Não sei se é isso exatamente, né? Mas digamos que seja. 1.200.000 pessoas. Nós temos no Brasil, quantos membros? 5.400. Poxa vida, a gente não está atingindo nada, né? Estamos falhando nossa missão. Mas nós temos onde crescer. Se nossa igreja tivesse atingido 1 milhão, nossa, 1 milhão, mas a gente não tinha muita margem para crescer, só 200.000. Então, assim, a gente tem 1.200.000 pessoas para atingir com margem. Então, nisso, dá uma alegria. Poxa, a gente tem onde crescer. Não estamos esgotados, temos onde crescer. Só estou falando isso na colônia. Fora os 210 milhões de brasileiros que tem. Que, graças a Deus, os evangélicos passou de 20% da população brasileira. Né? Então, a gente tem uma missão, mas tem um espaço. Né? Quando eu fui lá, vou levantar quanto que é a colônia. É só um dado antigo, 1.200.000, 20 anos atrás. Né? Poxa, que legal, a gente tem onde crescer. Tá? Festival do Japão. Alguém já viu o Festival de Israel aqui no Brasil? Festival italiano? Alguém já viu? Né? Festival. Eu estou comentando uma mensagem que eu fiz lá no 11.6, né? Essa força brasileira de juntar esse tamanho do Festival do Japão, a gente está perdendo a oportunidade. Né? Que se coloca, né? Deus abre a porta, a gente está entrando. Tá? Só estou falando isso na colônia, né? Não estou falando assim, de a gente poder entrar em escolas aqui no bairro, né? Associações abrir igreja para o bairro, né? Bem, são oportunidades, né? Isso aqui veio na campanha bíblica, né? Levítico 26, 3-5. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até as colheitas das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na terra de vocês. Isso é prosperidade, né? Então, se temos fidelidade, né? Temos prosperidade. Se temos prosperidade, nós chegamos à generosidade. Se Deus nos envia riquezas, se nós não a recebemos, né? Onde está o problema? Está no envio de Deus dessas riquezas? Onde é a parte fraca da coisa? Nós, né? Por que Deus? Por quê? Né? Eu estou passando tanta necessidade. Bem, aí a resposta pode ser que não nos agrade, porque normalmente são nossas falhas. Né? Porque a riqueza existe do dono e do criador de tudo. Então, o aumento das ofertas, né? Então a fidelidade dizimista, 10% dizimista, 10%, né? E a prosperidade, que é diferente da teologia da prosperidade, né? Que usar a Deus para ter a grana, né? Simplificando bastante, né? Mas a prosperidade, né? É decorrente porque se a gente é fiel a Deus, a gente é o melhor funcionário, tem melhores negócios, melhor ambiente de trabalho, que é uma explicação humana, tá? Tem coisas que a gente não tem dimensão, que pode ser assim, genericamente definir como bênção de Deus, tá? Bênção dos que são obedientes e fiéis. E generosidade é ofertar mais que o mínimo, com alegria e sem orgulho. 10% é o piso, não o teto. Tá? É o piso. Bem, todo mundo recebe salário e entende o que é isso. Quando o sindicato vai negociar, né? Entende, né? Tá? Só que existe uma necessidade de mudança de comportamento. Por que a gente faz mudança e como a gente faz mudança de comportamento? Né? Porque se a gente está trabalhando num processo, né? A gente tem que intencionalmente mudar esse processo, por amor a Deus. Tá? Com conhecimento da verdade,
que Deus tem, na verdade, em relação a nós, ao nosso valor como pessoa, né? E nosso valor como filho amado de Deus, né? E se Deus nos mostra onde nós estamos errando, né, que nós nos arrependamos, né? Estou virando um crente xiita, né? Tudo é pecado agora? Depende, né? Se a gente considera tudo o que nos afasta de Deus, realmente tudo é pecado. Então a gente tem que perceber, né, o que está impedindo, né, que o amor de Deus flua na nossa vida, que virá junto com riquezas. E também por instrução. Às vezes as pessoas não fazem porque não sabem. Então, se tem alguém, por exemplo, que não sabia que tem essa dimensão de todo o Brasil, e agora sabe, opa, beleza, agora eu pensei que fosse só aqui internamente. Não, é o Brasil inteiro. Ah, beleza, então agora entendi. Então, tem importância, acho que precisa de um pouquinho mais do que eu estou dando, né? Pela Bíblia, o que a Bíblia fala, tá? Por repetição, por treinamento, né, que significa intenção, premeditação e repetição. Ou seja, a gente tem que trazer aqui, no momento da oferta, você já tem que saber quanto Deus quer que você oferte e já está separado. Tem que ter intencionalidade. Eu demorei um pouco para perceber, não estou conseguindo fazer isso. Por quê? Porque eu vim aqui, eu tinha que abrir a carteira na hora que estava passando o gasofilácio. Não, em casa, Deus, quanto? Não, beleza, 10%, mas tem a mais? Ah, tem, tá bom, então quanto? Né? Com premeditação, tá? Ó, curso carro aqui, hein? Isso aí já fiz faz um mês, hein? Tá? Não faça dívidas, vou ser rápido. Ouvir conselhos sábios, honestidade, ofertar, trabalho, né? O relacionamento com chefes, com empregados, empresários, esposas, economizar, investir e vida simples. Tá? Claro que eles vão falar um pouco mais, eu tomei a liberdade de colocar de um jeito um pouquinho mais fácil de digerir dentro da mensagem. Tudo bem? Beleza. Mas a primeira lição, não faça dívidas, não dívidas, não dívidas, não dívidas, não dívidas. Tá? E o contentamento, né? Isso aí eu estava assistindo um filme, né? Filme evangélico, né? Deus não está morto, né? E aí eu estava pensando, né, como falar isso, né? E vou falar aqui, né, Filipenses 4, né, conhecido. Sei o que é passar necessidade, sei que é o que ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso foi falado no contexto de quem recebe a oferta. Mas assim, o meu sentimento seria no contexto de quem oferta. Todo mundo aqui, né, digamos, vamos generalizar, né, da colônia japonesa, imigrante, em algum momento, avô, bisavô, veio do Japão para cá, né, e é uma dificuldade. Então, tenho certeza absoluta que a maior parte de vocês sabe o que é passar dificuldade. Não estou falando passar fome, ficar debaixo da ponte, nem nada. Eu estou falando assim, de passar dificuldade, ter que dar duro, né? Então esse é o meu sentimento, eu sei, né, o que é dar duro, eu sei ser simples, né, ter só a comidinha lá, o gohan, o sushiro só, eu sei, gosto de coisa boa, eu venho falando isso, eu gosto de coisa boa, hotel bom, viagem boa, eu gosto, né, mas eu sei viver o que é simples. Por quê? Porque essa é a minha origem, tá? Então o que é vida simples? Vida simples versus consumismo. Vida simples versus ostentação, vida simples versus desperdício, é usufruir do que já é gratuito, ecologicamente sustentável, está na moda isso, né? Ter tempo para Deus, família, descanso. E o que é necessidade realmente? Eu necessito disso, eu necessito de uma viagem à primeira classe, de um avião, uma sala VIP de aeroporto. Eu gosto de sala VIP de aeroporto, viu? Mas eu sei ficar sentado até não viajar, né? E o que é vaidade? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por quê? Porque se você sabe ver o que é simples, Deus te dá muito mais do que você precisa, vai sobrar. Sobrar para quê? Não é para sobrar, é para se direcionar realmente para que a obra que é feita, né?
O que o dinheiro pode te dar e o que o dinheiro não pode te dar? O dinheiro pode te dar uma casa, mas ele não pode te dar um lar. O dinheiro pode te dar um convênio médico muito bom, mas não pode te dar saúde. O dinheiro pode te dar sucesso profissional, mas o dinheiro não pode te dar prosperidade. O dinheiro pode te dar uma escola de qualidade para os seus filhos, mas não pode dar sabedoria para os seus filhos. O dinheiro pode te dar comida e bebida, mas não pode te dar saciedade. O dinheiro pode te dar viagens, hotéis de primeira, mas não pode te dar descanso. Isso aqui, eu vi num livro de um economista do mundo, A Riqueza da Vida Simples. Então o mundo está se apropriando de conceitos cristãos. E nós cristãos não estamos cumprindo os conceitos cristãos. Olha que coisa. E eu tenho percebido que essa parte corporativa só tem conselho cristão. O Max Geringer uma vez colocou um monte de provérbios lá e depois foi dizer que era provérbios. Então o mundo está se apropriando. Por quê? Porque dá certo. Eles não são, vamos virar cristão. Ele não dá certo. Então está se apropriando, a gente não está. Dízimos e ofertas, né? Lição, tem que ser periódico, com respectiva passagem. Tirei do Crown, hein? Tem que ser pessoal, periódico, né? Tem que ser periódico. Não adianta você dar 1 milhão agora e depois daqui 20 anos dá de novo. 1 milhão talvez, né? Mas assim, dá um pouquinho, né? A tesouraria está de acordo, né? Mas assim, o mais importante é ser periódico. Periódico. Semanal, mensal, periódico, tá? Ser pessoal. Minha cunhada está ofertando bem, então a gente é família, então eu fico na conta da minha cunhada, né? Não pode. Tem que ser pessoal e intransferível, tá? Tem que ser confidencial. O que você coloca no gasofilácio, o que você entrega no envelope, é entre você, quem você entregou e Deus, mais ninguém. Isso o pastor Inácio me ensinou, tá? É entre você, quem você entregou e Deus, mais ninguém. Tá? Antigamente como é que era? Não tinha esse negócio de recolhimento, vai para um caixa central e depois redistribuí-lo. O pastor vivia do envelope que era entregue a cada dia. Olha só como é viver na fé, né? Para saber se tinha dinheiro para comprar comida para a família, tinha que ver se no gasofilácio tinha um envelope para isso. E a maior parte das vezes tinha, né? Isso é a história antiga que um pastor me contou lá na Assembleia Geral. Tá? Então, o que você coloca no envelope ou no gasofilácio é entre você, quem recebeu e Deus, só, confidencial. Tem que ser prioritário, são as primícias, por isso que você tem que separar antes. Aí tem que ser premeditado, o que eu falei, tem que ser premeditado, você tem que saber quanto você vai ofertar. E sem orgulho, eu sou um dizimista aqui do bosque, não. Tem que ser sem orgulho, humildemente eu trago a minha oferta aqui. Quanto? Não sei, entre você e Deus e, no caso assim, da oferta é o tesoureiro. Com alegria, 2 Coríntios, cada um dê conforme determinou em seu coração, mas não com pesar ou por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Antes eu colocava lá o meu dízimo, meu Deus, eu podia ter feito tanta coisa. Né? Mas assim, o meu processo foi passando que hoje eu tenho alegria. Eu tenho alegria. O que precisa? Tenho a sobremesa da Juvep. Com alegria. Eu nem como muito doce, não, eu quero ofertar. Não porque eu não gosto, porque eu não posso. Eu compro porque eu quero ofertar. Com alegria. Não quero ajudar. Eu quero ajudar com alegria. Mas assim, eu tive que passar pelo fogo aqui, né? Obediência, né? Bem, concluindo, antes que o Alcineu corte o som aqui, né? A Deus tudo pertence. A promessa de Deus é de vida em abundância, materialmente inclusive. Deus envia recursos para a sua obra através de seus filhos. Seus filhos significa nós, os cristãos. Devemos ofertar o mínimo, mas somos encorajados a ser generosos. O pastor Edu sempre falava que a igreja do Bosque é generosa, né? Está no nosso DNA, vamos, né?
manter, vamos aumentar nossa generosidade. Tá? Devemos ofertar por amor, com instrução e treinamento. Agora, né, eu entreguei o que me foi dado. Tá? Eu queria orar pela Igreja do Bosque. Senhor Deus Pai, te louvo e agradeço, Senhor Deus, que no fundo, toda essa restrição de carestia, que nós temos vivenciado, não está no teu coração. E que teu coração generoso, misericordioso e gracioso possa nos dar essa alegria de ofertar, Senhor Deus. Alegria de ter uma vida simples, alegria de viver contigo, Jesus Cristo, de receber teu amor, saber o nosso valor através da tua palavra, de não acumular riquezas aqui na terra, mas nos céus, dando com alegria, ofertando e nos libertando dessa prisão que é a prisão do consumismo desse mundo. Que a Igreja do Bosque, cada membro e toda a denominação do Brasil, todos os cristãos e todo o povo brasileiro possa estar liberto dessa prisão, que é a prisão de estar junto com o que o dinheiro produz, que é destruição de família, destruição de instituições, de relacionamentos. Mas que a tua palavra seja uma palavra de liberdade e que isso possa transparecer nas nossas ações, Senhor Deus. Repreendo todo o ataque do inimigo, que tem sido muito eficiente, mas maior do que ele é o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. O Sinel?